Olá pessoal, bem-vindos à live da Bilingual Minds. Hoje o nosso tema é a carreira em logística internacional e o nosso convidado, Daniel Sebastiani, vai falar conosco direto de Atlanta, na Geórgia, estado dos Estados Unidos. Ele trabalha como gerente de logística na The Home Depot. Vai conversar sobre a carreira dele em logística e sobre a experiência dele nos Estados Unidos especificamente. Tudo bem? Tudo bem, Então, você? tá bom, Daniel. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por participar conosco. Daniel, Prazer. indo direto ao assunto da logística e da tua experiência, como que a logística entrou na tua vida? Foi assim, eu era estagiário de engenharia e me convidaram para desenvolver embalagens, né? Na época a empresa que eu trabalhava era do segmento automotivo, eles produziam motores diesel na região aí de Canoas, do Rio Grande do Sul, e eles queriam uma embalagem que alimentasse a linha de produção diretamente, sem resíduo, sem manuseio. A ideia era que o produto já viesse embalado dos fornecedores em caixas plásticas e retornáveis, que fosse uma caixa limpa, né, evitando caixa de papelão, caixa de plástico que gerasse resíduo, e também em quantidades que alimentassem a produção para um dia ou dois, dependendo do produto, obviamente, da parte do motor, né. Parafuso, por exemplo, que era um produto pequeno, a gente tinha bastante, ia bem mais do que um dia de produção, mas algumas outras partes a gente criava a embalagem para que fosse um dia ou dois de produção no máximo, né? Entendi. Aí depois disso eu acabei passando para o departamento de transporte, ajudar na parte de distribuição dos produtos acabados e entrega nos clientes. Fiquei um ano aí nessa posição e daí, bom, não saí mais da logística, né? Fui para Dell Computadores como analista de logística, da Dell fui para a Nokia, da Nokia para a Samsung e assim foi. Nossa. Você teve experiência em países da América do Sul também, né? E mesmo sendo América do Sul, teve situações em que você precisou do inglês também? Eu sempre trabalhei em empresa multinacional, né? Eu tive essa sorte, digamos assim, de trabalhar em empresa multinacional. Enquanto trabalhando na América do Sul, claro, fora do Brasil, inclusive no Peru, eu era head de logística da Samsung, então eu cuidava da importação, warehousing e distribuição. Meu chefe, eu reportava para o CFO, que era coreano, o presidente da empresa também era coreano, então, assim, todas as reuniões que a gente fazia sempre foi em inglês, né? Mas assim, eu sempre tive o hábito, desde que comecei a trabalhar, a fazer Excel, fazer arquivos de PowerPoint, sempre procurei fazer em inglês, né? Justamente para evitar retrabalho, porque na hora de fazer uma apresentação ou de compartilhar o arquivo, você não tem que ficar trocando os detalhes, os cabeçalhos, enfim. Então, assim, eu vejo que ter essa oportunidade que vocês estão viabilizando de ter um curso de logística específico para profissional de logística é sensacional. Se eu tivesse isso na época que eu comecei minha carreira aí, 20 anos atrás, isso ajudaria muito, né? Porque saber os termos e tudo mais corta caminho, né? Então, acho que é isso, não sei se responde a tua pergunta. Não, é ótimo. Falando nisso que você comentou, Daniel, na semana que vem, na terça-feira, dia 2, a gente vai ter uma Masterclass live, que é exatamente para demonstrar como que a gente trabalha ensinando o inglês para logística, né? E eu recomendo às pessoas que estão assistindo que não percam essa Masterclass do dia 2. Você comentou sobre trabalhar na Samsung. Não deve ter sido fácil para falar em inglês com os coreanos, né? Não. Isso até me atrapalhou bastante, para falar bem a verdade. Eu tinha um inglês muito bom, eu comecei a estudar inglês desde criança. Assim, meu pai sempre trabalhou em empresas multinacionais e acho que ele teve essa visão, talvez mais cedo que muita gente, e sempre incentivou a gente desde pequeno a estudar inglês. Então, eu fiz cultura inglesa, CNA, como todo mundo faz, e eu sempre tive um nível de inglês que eu conseguiria segurar uma conversa e trabalhar com isso, né?
Mas, assim, é, a gente, a gente tá falando com gente que não é nativa, isso você aprende os erros deles também, vícios de linguagem. Isso me atrapalhou um pouco na época que eu vim para os Uhum, Estados Unidos, né? Porque eu uhum, vim com inglês enferrujado. Na época que eu estava no Brasil, na Dell Computadores, eu tinha muito contato com o pessoal dos Estados Unidos. Na época que eu estava na Nokia, eu falava bastante com o pessoal da Finlândia, mas o nível do inglês, o nível de inglês dos finlandeses é fluente ou quase nativo, porque sim. eles têm isso na escola como uma segunda língua, mas os coreanos não, eles têm um nível de inglês, às vezes, muito ruim, às vezes nem sabem conversar direito, e isso faz com que seu inglês decaia também, Uhum. e você perca um pouquinho da fluência, da facilidade de falar, e começa a cometer erros que talvez você não faria antes, né? Sim, sem dúvida. E falando em morar nos Estados Unidos, onde você está agora, conta um pouco para nós como que é o processo seletivo das empresas americanas, principalmente no caso da logística. Qual que é a tua experiência, o que que você observa de diferença em relação ao Brasil? Aqui todo mundo se aplica às vagas online, as empresas sempre publicam as vagas no LinkedIn. O LinkedIn é Uhum, uma ferramenta muito forte aqui. O que eu vejo talvez diferente do Brasil um pouco é o formato do currículo, é um pouquinho diferente, é parecido, mas ele é um pouquinho diferente. A gente não coloca detalhes, isso é até uma diferença cultural, né? A gente não coloca detalhes do tipo se é casado, uhum, idade, essas coisas não são uhum, relevantes, inclusive a gente não pergunta, né? Por exemplo, quando eu estou entrevistando, a gente não pode perguntar, não é que não pergunta, a gente é proibido de perguntar se a pessoa é casada, uhum, orientação sexual e uhum, idade, esse tipo de coisa, né? Tem que manter um pouco essa distância. Um, uma coisa que é muito importante aqui é que as empresas, elas, quando você se aplica as vagas, eles têm um sistema automático, deve ser com inteligência artificial, imagino, que você tem que dar um match, né? 80% das keywords, que são as palavras-chave, tem que ser compatíveis com as vagas. Então, o sistema, quando você sobe seu currículo, ele analisa se 80% das palavras-chave que a vaga precisa ou está buscando tem no seu currículo, eles vão te considerar para vagas. E se não tiver, você é descartável. Às vezes, em 2, 3 dias, você já recebe um e-mail dizendo obrigado pela participação, mas a gente decidiu seguir em frente com outras opções e etc. Então, é muito importante, cada vez que você vai se aplicar uma vaga, você ler bem direitinho o job description, né, a descrição da vaga, saber uhum, qual é o que eles estão buscando, e aí você adaptar o seu currículo para a vaga. uhum, Então, geralmente, as pessoas no cabeçalho têm lá profissional de logística com 20 anos de experiência, então, ali você começa a colocar as keywords ou as palavras-chave, desculpa, vício de linguagem ficar falando em sim, inglês, sim, mas é. Uhum, você colocar essas palavras-chave que você vê na vaga no seu currículo. Então, por exemplo, se a vaga é focada em planejamento, você tem que dar uma ajeitada no currículo para dar um foco maior no planejamento, entendeu? Coisa importante também é sempre enviar a carta de apresentação e sim. sempre procurar alguém para te indicar para a vaga. O Uhum, americano, ele é bem cara de pau, sabe, no LinkedIn. Às uhum, vezes, eu como estou numa empresa grande, ele está procurando uma vaga na empresa que eu estou trabalhando, e se eu tenho uma conexão de segundo grau, assim, próxima com ele, eles não pensam duas vezes em te mandar uma mensagem e falar, olha, estou falando de tal, conheço o Simon, ele é seu uhum. amigo, ele é meu amigo também, dá para você me indicar na vaga X? E geralmente o pessoal se ajuda bastante aqui, sabe? Se você realmente conhece, você acaba indicando. Isso é muito importante também. E do ponto de vista de quem está entrevistando, até uma curiosidade, eu acho, que é legal compartilhar. Na empresa que eu atualmente trabalho, a gente usa um método de seleção na entrevista que chama STAR, Uhum, STAR, né? Então, o que isso significa? O STAR, quando você faz a pergunta para o candidato, ele é obrigado a responder usando esse método. E como é que isso funciona? O STAR é Situation, Task, Action and Results. Então, é situação, qual que era o problema. Ele tem que explicar qual que era o problema, do que se tratava e tudo mais. Aí, depois, ele tem que explicar qual que foi a tarefa que foi dada para ele.
sei lá, meu chefe pediu para resolver esse problema, que era relacionado ao transporte e tal. E aí, quais foram as ações, que A é de action, né? Quais foram as ações que ele tomou para resolver o problema, dar detalhes, números e tudo mais, e os resultados obtidos, sei lá, redução de custo, redução de tempo, enfim. Então, se ele foge dessas respostas, a gente acaba negativando ele na avaliação final da entrevista. É bem interessante porque a gente recebe sempre da empresa o currículo do candidato, a gente tem que ler antes, tem as perguntas já pré-feitas num arquivo, e essas perguntas estão conectadas com os valores da companhia. Se a pessoa é colaborativa ou não, como é que ela trabalha em equipe, como é que ela faz networking com outras, se relaciona com outras áreas, outras pessoas, então sempre é conectado com esses pilares da empresa, né? Uhum. Nesse início de trabalho na empresa americana, que dificuldades você teve? Como foi a tua adaptação ao jeito de trabalhar dos americanos? Bom, assim, até uma curiosidade, né? Todo mundo acha que, talvez vão achar que eu vim transferido para cá. Na verdade, a minha esposa foi transferida pelo trabalho dela e eu vim desempregado para cá. Quando a gente chegou aqui, demorou mais ou menos uns 4 meses para conseguir a autorização de trabalho, o visto de trabalho, que é o Work Permit, que eles chamam aqui. E aí eu comecei, então, eu comecei a poder me aplicar às vagas, né? Sem o Work Permit, você não consegue trabalhar aqui numa empresa que paga impostos e tudo mais, elas não contratam, né? E, assim, dificuldade, a gente chega sempre achando que tem um inglês fluente, que fala bem, mas na hora que você cai mesmo no mundo, né, você percebe que falta alguma coisa, que não é bem assim, e mesmo tendo um bom inglês, no começo, até uma curiosidade, meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos foi uma empresa britânica, e então eu tive que me adaptar ao acento, né, o jeito que eles falam, as palavras, a pronúncia, né, o sotaque, pronúncia, tudo. Outra curiosidade é que a pessoa que me treinou, o Alan, né, era britânico, ou é britânico, e ele fala de um jeito com sotaque bem carregado, e ele também murmura, né, eles chamam mumble aqui, que a pessoa não abre muita boca para falar. Então, assim, eu ralei umas boas 2 semanas para o meu ouvido se acostumar ao jeito dele falar, entender o que ele estava falando, me adaptar com a língua britânica, né? E então, assim, e como eu falei anteriormente, por estar vindo de uma empresa coreana, meu inglês tinha caído bastante, então isso atrapalhou bastante aqui na época que eu cheguei nos Estados Unidos. Em comparação com o Brasil, Daniel, as rotinas e problemas relacionados à logística são muito diferentes nos Estados Unidos? Eu acho assim, os Estados Unidos é bem menos burocrático, né? Quando você despacha um produto, não tem nota fiscal, não tem substituição tributária, a carga não fica retida na fronteira de estado para estado. Logicamente tem as balanças, né, que passa de um estado para o outro, eles verificam documentação, mas é aleatório, não é nada tão ostensivo que nem no Brasil. A gente aqui usa invoice, que é uma folha de papel, um sulfite impresso, se não está certo, você emite outra, é bem mais simples, né? Uma diferença também importante, que para mim foi notório, eu sempre trabalhei no segmento de eletroeletrônicos, né, com celulares, produtos de alto valor agregado, e na América do Sul, a gestão de risco é muito forte, né? Então a gente sempre tinha que estar correndo atrás de caminhão com escolta, caminhão com o rastreamento de GPS e tudo mais, e aqui não é uma coisa que a gente precisa, que não se vê, então no Brasil é um ponto de atenção bem grande, né? Mas eu acho que assim, a maior diferença não é tanto nos processos logísticos, senão no processo, ou a diferença cultural entre os latinos, em modo geral, e o americano, né? É uma relação diferente, você faz amigos, sim, mas é mais uma relação de colega, um pouco mais distante, eles são super diretos, é normal, sei lá, às 8:30 da manhã você recebeu um e-mail e não tem nenhum bom dia nem nada, o cara indo direto ao ponto, né, precisa disso para o final do dia e ponto. O americano,
ele limita bem o escopo do trabalho dele, então ele sabe que vai daqui até aqui, se pedir algo além disso, eles talvez vão te falar, não é comigo, é com o Simon, mas dificilmente ele vai sair daquele escopo de trabalho. Então, assim, o brasileiro é um pouco mais versátil nesse sentido, de mais flexível, e às vezes você acaba indo um pouquinho além do que deve, né? E ajuda, mas você tem que tomar cuidado para também não afetar o trabalho do outro, entendeu? Não se meter muito no trabalho do outro, né? E todo mundo aqui, a vida é um pouquinho mais regrada, no sentido que todo mundo tem filho, as crianças têm horário para sair da escola e tudo como no Brasil, mas ninguém tem empregada, geralmente ou você depende da família para te ajudar ou tudo, então às 5 da tarde a caneta cai mesmo, a galera sai e vai embora porque tem que ir para casa, pegar a criança na escola e vida que segue, entendeu? Então o pessoal se dedica muito das 8 às 5, horário de almoço, o pessoal geralmente descer rapidinho, vai no restaurante, pega um sanduíche, um snack e volta para a mesa e continua trabalhando, comendo ao mesmo tempo. É normal você estar numa reunião e a pessoa entra com um sanduíche e está conversando na reunião e o cara está comendo, entendeu? É working lunch direto. Essas diferenças culturais, inclusive, eu queria aproveitar para mencionar que quando a gente estiver dando o nosso curso de inglês para logística, a gente não trabalha só a questão de termos técnicos, né? A questão da diferença cultural é importante também para você entender e para a sua adaptação ao novo mercado ser muito mais rápida, né? E não só trabalhando fora, trabalhando à distância com eles, também é importante conhecer a cultura deles. E, Verdade. Daniel, falando dessa coisa dos brasileiros no mercado, às vezes a gente tem um pouquinho de receio de como vai ser recebido. Como que eles veem os brasileiros lá? Os trabalhadores brasileiros, nesse caso específico, dentro da área de logística? Atlanta é um hub logístico muito forte aqui no Sudeste americano, né? Principalmente por causa do aeroporto. Tem bastante brasileiro aqui. Eu vejo que a maioria dos brasileiros que eu vejo trabalhando, pelo menos aqui na região que eu estou, em Atlanta, no segmento de logística, geralmente está no freight forwarder, né? A gente tem vários deles aqui. E na empresa que eu trabalho, na área de logística, que eu saiba, tem eu, como gerente de logística no Channel Management, tem uma diretora de logística também na parte de logística internacional. E, assim, o brasileiro é super bem visto, porque, como eu disse anteriormente, é um profissional bem versátil, geralmente fala mais de uma língua, né? E a gente sempre tenta ir além do que a gente tem no escopo de trabalho e tenta dar o máximo sempre que pode. E às vezes fica até mais tarde trabalhando, o que não é comum o americano fazer, né? Chega cedo, sai tarde, enfim. E até uma piadinha que os americanos mesmo contam, né? Que eu queria compartilhar com vocês eles sempre falam, e eles mesmos tiram sarro deles e falam para mim às vezes, né? Ah, como é que fala uma pessoa que fala duas línguas? Aí você fala, bilíngue, né? Bilingual, né? Aí eles falam, e como é que chama uma pessoa que só fala uma língua? Aí você fica assim meio olhando, eles respondem, americano. Eles mesmos sabem que eles falam só uma língua, né? Então, assim... Mas voltando ao assunto, o brasileiro é bem visto aqui. Nunca tive problema, assim, de racismo, nem nada disso. Eu acho que o brasileiro é super bem visto, né? Legal. Eu queria aproveitar para mencionar que o Maurício, nosso professor do curso de inglês para logística, também está conosco ao vivo. Maurício, se quiser falar alguma coisa, intervir também, por favor, fica à vontade. E para o pessoal que está assistindo, se vocês tiverem perguntas para o Daniel responder, vocês podem usar esse ícone na base do aplicativo que tem um sinalzinho de interrogação. Podem mandar perguntas para o Daniel, que a gente vai aproveitar o final da entrevista com ele para responder. Daniel, muitas das pessoas que estão assistindo, se não vão ter que trabalhar com logística internacional a partir do Brasil, talvez elas tenham que, ou até sonhem em fazer como você, em morar fora, em ter uma carreira internacional, uma experiência internacional.
Você tem alguns conselhos, algumas orientações, dicas especiais para as pessoas que querem trabalhar fora do Brasil nessa área? Acho que, primeiramente, está numa empresa que possa te proporcionar isso, né? Porque vir ilegal para os Estados Unidos não é o melhor Claro. caminho. Eu acho que você tem que vir Uhum. sempre na via correta, né? Documento em dia e tudo mais. Tem gente que conseguiu vir aqui legal e que depois com o tempo conseguiu o documento. Algumas pessoas às vezes vêm fazer um curso de inglês, acaba ficando e acaba conseguindo tirar o documento de trabalho e com o tempo acaba conseguindo o green card. Mas eu acho que você estando numa empresa multinacional é o melhor caminho. Então, assim, alguns conselhos também importantes esteja sempre preparado, né? O primeiro, o inglês. Se você não tem inglês, ninguém vai te considerar para te mandar para cá. Então, Sim. inglês é Uhum. fundamental. Faça um curso de inglês, tem que ser fluente, né? Conseguir manter uma conversa, saber termos técnicos e tudo mais. E então, esse curso que vocês estão dando é primordial. Acho que é super importante e facilita bastante. Uma coisa importante também, tá sempre com o passaporte em dia, né? Porque pode ser que você não seja transferido, mas uma viagem pode aparecer de último momento. Então, se você não está com o passaporte em dia, não tem um visto, correr atrás dessas coisas no último minuto é muito complicado, ainda mais que a gente sabe que hoje em dia, pelo que eu sei, no Brasil você conseguir tirar um visto está demorando às vezes mais de 6 meses, Verdade. né? Por mais que você tenha a carta da empresa e tudo. Então, isso é muito importante. Como eu disse, está com o inglês afiado, então sempre tratar de usar o inglês o mais que possível. Nunca tenha medo de errar, de falar errado. Tinha muito colega meu nas empresas que eu trabalhei anteriormente no Brasil que sabiam inglês, liam, respondiam e-mail, mas na hora de conversar não abriam a boca porque tinha medo de cometer erro. Então não tenha medo, fala, mesmo que seja errado, eles vão te entender. Uhum. E às vezes alguém te corrige e você aprende com seus erros e aí vai, né? Então a fluência só vem com o uso, não tem como Claro. escapar disso, né? É. Até uma curiosidade aqui que eu posso falar para vocês é que, por exemplo, na época que eu estava na Nokia, surgiu uma oportunidade de ir para a Finlândia para testar um novo sistema de planejamento que eles estavam desenvolvendo. E eu tinha colega que era talvez mais capacitado, tinha mais tempo de empresa que eu, talvez fosse mais capacitado nos processos de planejamento para fazer o teste do sistema, mas ou não tinha inglês, ou não tinha o passaporte. Quando tinha o passaporte, não tinha inglês. Quando tinha inglês, não tinha passaporte. Então, no final, Uhum. eu acabei sendo um dos que foi, Sim. porque eu estava com tudo em dia. Eu mesmo perdi viagem, eu tinha viagem uma vez que eu tinha que ir para Bogotá, na Colômbia, não fui porque minha vacina de febre amarela estava vencida. Nossa. E aí tem aquele tempo que você tem que tirar, sei lá, 10 dias antes e tomar a vacina, né, para fazer efeito, para poder viajar. Isso era, não sei, antigamente era assim, não sei como é que está hoje. Então, assim, esteja sempre preparado. Estando numa empresa multinacional, talvez conversar com o seu gerente, com o seu diretor, deixar claro que você tem como objetivo de vida, talvez um dia aí, porque senão, se ninguém sabe que você tem essa vontade, nunca vai estar mapeado e talvez a diretoria ou as pessoas que tomam as decisões não vão te considerar no processo, entendeu? É. Eu acho que isso seriam as principais dicas que eu poderia dar nesse sentido, né? Deixa eu te passar uma pergunta que chegou para nós da Laura Danus. Ela é estudante de comércio exterior e ela está interessada em saber como que é a área do curso dela nos Estados Unidos. Você tem alguma informação sobre essa área International Trade, né? Como que é o comércio exterior nos Estados Unidos? Eu tenho pouco contato com essa área, eu sou mais especializado em distribuição, warehousing Uhum. enfim, transporte de inbound, mas aqui em Atlanta, principalmente, como eu falei, é um hub logístico muito forte, todos os freight forwarders estão aqui, então, Uhum. os principais, DHL, a JAS e todas elas têm escritórios aqui, principalmente na parte perto do aeroporto, ou em Savannah, que tem um porto forte aqui. Então, assim, sempre deve ter vaga. E para esse segmento, geralmente, saber outras línguas, espanhol, saber um português, sempre ajuda, né? Então,
quanto mais versátil você for, melhor. E você pode se aplicar nas vagas, tem que achar uma empresa que talvez faça sponsorship de documento, Uhum. porque é um processo caro, e se você não tentar, você nunca vai saber se você vai conseguir ou não, né? Então, não, você já tem. Acho que se aplicar é a melhor opção. E tentar achar um contato aqui, às vezes você sempre tem uma segunda ou terceira pessoa no LinkedIn que conhece alguém, então começa a procurar que às vezes a oportunidade vem. Sem dúvida. Eu tenho uma outra pergunta que é também da área de comércio exterior, que vem do Joca. Ele está cursando e ele está tentando uma vaga na NSC. E você acha que através de lá ele conseguiria trabalhar nos Estados Unidos? Olha, eu acho que sim, aqui todos os segmentos são super explorados, sempre tem vaga. Os Estados Unidos é um país que é puro imigrante aqui, então Uhum, tem gente de todo lado. Indiano aqui é o que mais tem ultimamente no setor de tecnologia. Data Analytics hoje é uma área que está explodindo aqui nos Estados Unidos, então se a pessoa conhece bastante de logística e tem conhecimento em Data Analytics, hoje em dia é um cara que é super bem pago, super procurado e tem escassez. uhum, uhum, Então, saber Google BigQuery, saber mexer com Tableau, com essas coisas, uhum, é super importante. Eu mesmo no meu trabalho, a gente vive e respira o dia inteiro gerando relatório e é sempre usando, né, SQL, essas ferramentas para poder entender o que está acontecendo. Então, a área de Data Analytics dá um super suporte para todas as áreas na logística toda, né? Essa semana mesmo eu estava num evento aí que a gente estava fazendo, olhando já, porque o calendário da empresa aqui, pelo menos da empresa que eu trabalho, o ano começa em fevereiro, né? Ele é um pouquinho uhum. diferente, né? É de fevereiro a janeiro. Então a gente teve um evento do Supply Chain, vendo os objetivos desse ano, e Data Analytics foi uma área que foi super celebrada pelos resultados que a gente conseguiu, porque eles alavancaram muita coisa, principalmente estão usando agora a inteligência artificial, né? Isso. Então, estão desenvolvendo um monte de recursos internamente para, por exemplo, a área que coloca os pedidos para os fornecedores, ela poder ir lá e só no chatbot mesmo, ela escrever, preciso saber do pedido do fornecedor A, pedido número X, e o próprio bot te dá resultado dizendo onde que está o pedido, o que está acontecendo. Uhum. Então eles estão já desenvolvendo esse tipo de coisa, antevendo o que vem no futuro. Legal. Tenho mais uma pergunta para você. Eu acho que o pessoal do comércio exterior é, já teve essas dúvidas saneadas. Uma pergunta da Kelly, é uma coisa mais pessoal, mas eu acho que isso é super importante quando o profissional muda para outro país. Ela diz aqui, depois de quase 5 anos nos Estados Unidos, Daniel, o que você ainda considera um desafio vivendo e trabalhando aí? A língua, queira ou não, é sempre um desafio, todo dia aparece uma palavra nova, Uhum, parece ser meio redundante, né, mas é verdade, todo dia a gente aprende uma palavra nova. Eu acho que, assim, os desafios, talvez, hoje em dia, para mim, são mais pessoais do que profissionais, né, conciliar trabalho com a família. Como eu disse aqui, a gente não tem muito suporte, principalmente o imigrante, né? Hoje mesmo estava conversando com o meu chefe, falei, semana que vem eu vou precisar trabalhar um dia extra de casa, porque uhum, é o Spring Break, semana que vem aqui das escolas, né? certo. Então eles têm uma semana de férias, meu filho e minha filha vão estar em casa o dia inteiro, a semana que vem, sem aula. Uhum, Geralmente, o profissional aqui, meu caso, por exemplo, eu só tenho quase 2 anos de empresa, eu tenho 2 semanas de férias por ano, né? Então, para isso, você poder conciliar isso, né, é complicado, né? Isso é uma coisa interessante, que a gente está no Brasil, tem 30 dias de férias por ano, e 30 dias corridos, né? Aqui você tem 15 dias, de dias úteis, mas você começa com 15 dias. Aí depois de 5 anos eu ganho mais uma semana e fica nisso, você não vai ter a quarta semana. Agora tem outras empresas que te dão mais tempo, né? E então, assim, conciliar a vida pessoal com a profissional hoje em dia é a parte mais complicada, né? Você tem que uhum, estar sempre, ser bem parceiro, você e sua esposa,
e porque não tem família. Então, como eu estava dizendo, falei para o meu chefe, ó, você sabe que eu não tenho o luxo de ter avô, pai e mãe aqui para ajudar a ficar com as crianças, então possivelmente eu preciso ficar um dia a mais em casa. Então, semana que vem, como é que vai ser? Minha esposa vai ficar 2 dias, 3 dias em casa, trabalhando de casa remoto, e eu vou ficar os outros dias de casa também. Então, essa parceria é super importante e hoje em dia, graças a Deus, existe esse trabalho remoto, essa opção, né? No meu caso, eu fico 4 dias no escritório e um dia de casa, mas tem empresas que são 2 dias, tem empresa que são 3. Se você está nessa área de Data Analytics, você fica remoto full time, mas eles estão tentando voltar mais hoje em dia para o escritório. Tá forçando. A gente está percebendo que eu perdi antigamente eu ficava 3 dias do escritório e 2 de casa. Aí eles tomaram um dia, agora só tem um. A gente espera que esse ano eles não tomem o último, né? Você mencionou no começo da resposta, Daniel, a questão da adaptação, mesmo depois de todo esse tempo aí, que a língua continua sendo um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de uma outra resposta tua, que você considera que eles têm essa receptividade em relação a esperar, a não ser assim, tão impacientes com o inglês, com a fluência, porque muitas vezes a gente tem esse receio de falar inglês, passar vergonha, que a pessoa não vai querer ouvir, mas eles tentam se comunicar e o que eles mais esperam é ouvir a tua mensagem e não estar pensando em corrigir a tua pronúncia ou a tua gramática, não é isso? Exato. Assim, eu falo que o inglês ainda é um ponto de atenção, porque, como eu falei anteriormente, os sotaques são diferentes. Então, vira e mexe, eu entro numa reunião, tem latino, tem britânico, tem indiano, tem gente local, aí o cara ou é daqui, de Atlanta, às vezes o cara é do Texas, ou ele é de outra região, então você acaba tendo sotaques diferentes, né? Às vezes a reunião é mais técnica, às vezes você está falando com o pessoal de Data Analytics, então eles vêm conversar com você sobre um ponto tecnológico, sobre um ADI, um PO que falhou, qual é o problema. Então, você tem que estar sempre atento a esse tipo de, não só a linguagem logística, mas também a linguagem tecnológica, talvez. Eu, como gerente, tenho que dar coach, dar feedback, performance review de analista, então tem também a atenção no cuidado com as palavras, o que você pode falar, o que você não pode falar, na parte cultural, né? A gente não pode ser tão aberto aqui. Então, por isso eu sempre ressalto que o inglês é algo que a gente tem que estar sempre trabalhando e tentando melhorar. E principalmente porque, dependendo do nível que você está, você vai à frente apresentar um projeto, Claro. fazer reunião é dia a dia, sei lá, tem dia que entra a reunião às 8 da manhã e sai no final do dia, né? Então, comunicar é complicado, né? E até, às vezes, eu e minha esposa, a gente brinca, às vezes, né, que a gente dá vontade de falar para o chefe, né? Se você soubesse como eu sou inteligente na minha língua, é complicado, né? Muito excelente, bom. Excelente. O Maurício, você já está aparecendo para nós agora. Você tem algum comentário sobre essa parte também? Olha, sobre essa parte, bom, agradeço aí a participação do Daniel, realmente é um profissional assim completo na área de logística e operações, com grande experiência, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E dentro desse tema, né, Daniel, uma das coisas que a gente destacou na última live e também no nosso curso, vai ser justamente isso, que a logística, né, não só ali o dia a dia, mas você também tem que ter essa visão lateral, né, de saber solicitar coisas para os profissionais da TI, dos profissionais do comercial, pessoal do financeiro, né, então precisa também extrapolar também aquele teu dia a dia ali da tua atividade, né, da técnica, mas também conhecer aquelas áreas que também circulam a tua responsabilidade ali e saber também
como transitar entre eles, né? Muitas vezes precisa ir lá com o comercial e defender uma posição, né? Ou então uma reunião de diretoria defender um orçamento, aprovação. Então, não é só, a gente não fica dentro de uma caixinha fechada, né? Precisa saber circular pela empresa como um todo, né? Isso aí. Fazer relacionamento com as pessoas, né, que eles chamam building network aqui, né, você criar uma cadeia de contatos, comunicação na veia, né. Eu tinha um chefe meu na época da Dell, o Glaucio, e ele sempre falava, né, que logística era 90% de comunicação e 10% de transpiração, né. E se você não se comunica, se estrumbica, né. Então, é muito importante, a comunicação é vital, você tem que estar sempre comunicando o que está fazendo, e hoje em dia, sei lá, e-mail, você recebe 150 e-mails por dia, fácil. E nos Estados Unidos também, né, por esse perfil que você falou, Daniel, que as pessoas são mais fechadas, cada um no seu quadrado ali, né, você muitas vezes convencer a pessoa de fazer algo que é aquela milha extra ali, aquele extra mile que para te ajudar, ajuda a empresa, né? Ninguém está aqui também, né? Mas assim, o convencimento do cara ficar um pouquinho mais tarde para fazer aquele relatório que você vai usar de noite, né? Então também existe essa preocupação também do carisma, de como se portar, e o convencimento da pessoa assim, não, esse cara sabe o que ele está falando, vou aqui ajudar, né? Então, esse relacionamento também, ele é fundamental fora ali do teu quadrado ali, que é bem grande, né, por sinal. E essa parte do convencimento de saber lidar com as pessoas remete de novo àquilo que a gente estava falando antes, que a gente não pode simplesmente ensinar inglês, né? No curso, a gente inclui muita informação cultural, muitas dessas diferenças são trabalhadas, que é para a gente estar preparado, não é apenas com o idioma, mas também com a interação cultural que a gente tem com o povo de outro país, né? Que isso acontece muito. Para quem não estava no início, o Maurício, ou para quem perdeu a primeira live que a gente fez, o Maurício é o professor do nosso curso de inglês para logística e é uma pessoa com experiência em logística, inclusive também nos Estados Unidos, né, Maurício? E também experiência como professor de inglês. Exatamente, é uma dupla dinâmica, né, que ajuda a gente no dia a dia da logística, mas realmente com esse propósito da Bilingual Minds, de trazer algo diferente no mercado, né? O Daniel até comentou, poxa, não tinha visto realmente uma proposta de um inglês técnico aplicado ao mercado de trabalho, porque muitas vezes na escola de inglês você vai ter o inglês do turista, né? O inglês do viajante, e o que a gente não pode é ser turista numa reunião de trabalho. A gente não pode estar lá, né, só olhando a coisa passar, e muitas vezes a absorção do conteúdo, ele precisa ser de uma maneira mais natural, para que você, enquanto as pessoas estão se posicionando, você está não pensando exclusivamente no que ele está falando, mas também formando a sua opinião, para quando chegar a sua vez, você já ter ali algo a contribuir para aquilo, né? Então, esse inglês técnico, realmente a gente acredita que existe uma demanda grande, e a gente espera todo mundo aí que está assistindo a gente, quem vai assistir depois essa live no YouTube, que participe da nossa Masterclass na semana que vem. Estaremos aí muito felizes aí de poder estar apresentando esse conteúdo, que certamente existe uma carência muito grande. A gente está perto de encerrar, pessoal, mas surgiu uma perguntinha aqui do Joca, é uma coisa técnica, talvez o Daniel possa responder. Ele está aprendendo a usar o Power BI, ele está perguntando se isso é usado aí para relatórios, Daniel. Sim, é usado. Na empresa que eu trabalho não, a gente usa o Google BigQuery e outros, e o Tableau, mas sim, o Power BI é super usado. Até meu irmão trabalha na Flórida num outro segmento, e eu sei que ele desenvolve um monte de relatórios usando Power BI,
quando a empresa está usando todas as ferramentas da Microsoft, geralmente Power BI é uma das ferramentas que eles usam bastante. Interessante. É legal. Meu irmão está até comentando aí, ele acabou de comentar muito, eu uso Power BI, Diego Sebastião. Olha aí. Uhum. Olha aí. Ele está num outro segmento aí, não é logística, mas ele desenvolve bastante relatórios usando Power BI. Muito bom, Diego. Obrigado, viu? Pessoal, a gente está chegando ao fim, até porque nesse momento não tenho mais perguntas. Eu vou aproveitar para lembrar de novo que na próxima terça-feira, dia 2 de abril, nós vamos ter a nossa Masterclass sobre inglês para logística, que é para ser assim um aperitivo, né? Dar um gostinho de como que é fazer um curso de inglês para logística, aprender a dominar o inglês dentro da área de logística e operações. E vocês estão convidados, vai ter aí umas surpresas também, mas o mais importante é isso, é a gente realmente ter uma experiência de como funciona, como que é a dinâmica de uma aula do inglês para logística. Então eu vou agradecer muito ao Daniel por ter ajudado a gente aqui com essa entrevista, por ter trazido a experiência dele. Daniel, foi espetacular, gostei muito, tem muita gente aqui nos comentários agradecendo, que gostou muito, foi muito importante para nós, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, quem tiver curiosidade, me encontra no LinkedIn, fica à vontade de mandar convite, eu vou aceitar, se tiver alguma dúvida aí que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Me matriculei no curso, eu não sei tudo, sou humilde o suficiente para dizer que eu estou sempre aprendendo, então vou tentar participar, dependendo do horário, mas se eu não puder participar, tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos com o Maurício. Não, mas você vai fazer umas participações especiais daí, Daniel. Eu não me considero professor de inglês, porque eu ainda estou aprendendo, não tenho didática para isso, admiro quem tem, eu sei que é uma dádiva saber passar o conhecimento para os outros. Eu não tenho essa virtude, mas eu vou estar lá tentando contribuir o máximo que eu puder. Com certeza vai. Maurício, obrigado, bom te ver de novo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Simon, Daniel, mais uma vez, todos que participaram. E estaremos juntos mais uma vez semana que vem. E contamos com a participação de todos para a gente ter esse aperitivo, como o Simon falou. Vamos falar dos 10 principais termos da logística, vamos fazer um breakdown desses termos para que as pessoas já comecem a se familiarizar com esse linguajar e ver que em uma aula, uma masterclass, você já consegue, o teu cérebro já consegue captar esse genezinho que a gente está querendo desenvolver em cada um de vocês, que você já tem, com humildade, né? A gente quer também contribuir para o crescimento de todos aí com a nossa experiência e contamos com a participação de todos também. Isso aí. Pessoal, quem ainda não segue a Bilingual Minds, segue a Bilingual Minds lá no Instagram. Entra lá no link da bio que tem uma inscrição para o grupo, tem um grupo de WhatsApp onde vocês vão ter acesso a muitas informações e as novidades, e nos vemos na semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Thanks, everyone. Thank you. Bye. Bye-bye.